Olá, bem-vindos ao meu canal e hoje iremos falar sobre parkour. Sim, aquele mesmo parkour que você vê as pessoas fazendo em vídeos do YouTube, TikTok ou até Instagram, destacando as suas práticas e mudanças feitas com o passar do tempo, desde sua origem até como está hoje. Bom, sem enrolação, bora pro vídeo. Bom, para começar, onde surge o parkour? O parkour surge na França, vindo da ideia de David Bell. Esse senhorzinho de cara simpática, junto a seus primos, amigos, durante a sua própria adolescência, bem lá no iniciozinho dos anos 80. Ele começou a prática do esporte, e sim, isso é considerado um esporte, lá em Fécamp, na Normandia, e também nos subúrbios de Paris, quando ele se muda para lá posteriormente. Uma coisa interessante de se notar é que David começou a ter essa ideia de parkour porque ele queria ter uma atividade para fazer e reforçar os laços com o pai dele. Então, podemos ver que um esporte tão acrobático, tão que demanda tanto da força do corpo, da flexibilidade, foi um esporte que surgiu apenas porque um adolescente queria se divertir com seu pai. Tanto que ele estabeleceu a base do parkour que ele visava como uma ideia de fortalecimento tanto físico quanto mental, e literalmente descrevendo isso como tipo de filosofia. E podemos dizer que para o próprio Bell, o parkour era um estilo de vida. Mas é claro que o Bell não teve a ideia dos movimentos sozinhas. Afinal, ele ainda era um adolescente. Então, os movimentos têm raízes mais antigas que isso, indo lá do final do século XIX com o George C.B., que mesmo parecendo esse velho rabugento, fez muita coisa boa pro mundo, sendo inclusive condecorado como comendador da Legion d'Honneur, o literal terceiro maior cargo dentro das honras francesas do próprio Napoleão Bonaparte. Pra você ver que o bicho não era pouca coisa. E claro que não podia ser ninguém nada menos que ele, afinal o esporte foi feito para ele, Raymond Pell, o próprio pai de David, que foi um ex-soldado, atleta e bombeiro francês do próprio século XX, o século em que se tem a origem do parkour. Ambos têm uma importância grande demais para o desenvolvimento do parkour. Mas de onde vem essa grande importância? Bom, essa importância de Georges foi por causa que ele desenvolveu uma coisa chamada método natural. Esse método tem base em 10 grupos de habilidades: marchas, corridas, saltos, movimento quadrupedal em quatro patas, escalada, equilíbrio, lançamentos, levantamentos, defesa pessoal e natação. Todos esses elementos, eles deviam ser embutidos com outros elementos, como força de vontade, coragem, frieza, resiliência, honra e honestidade. Também assim desenvolvendo a respiração e musculatura. Daí vem esse nome, método natural. Um nome que mostra que ele buscava, usando a própria base do ser humano e de formas mais tranquilas, o desenvolvimento pessoal e mental de uma pessoa. E posteriormente, Raymond mostraria esse método criado pelo Georges para o seu filho, que assim adicionaria algum desses elementos ao próprio criação e desenvolvimento do parkour, sendo eles a marcha, a corrida, os saltos, o movimento quadrupedal, a escalada e o equilíbrio. Sendo esses a base fundamental do que o primeiro tipo de parkour queria desenvolver no corpo humano. Durante o final da década de 1980 e o início da década de 1990, David Bell viria então conhecer os seus parceiros de treino, porque até então ele só fazia isso sozinho. Claro que ele recebia visitas frequentes do seu pai, só que acontecia que seu pai morava em Sarcelles e a sua mãe, que é o quem ele vivia, morava em Lisses. Então meio que eles não podiam fazer o parkour junto toda hora. Então, ele se juntou com alguns amigos que ele tinha e formaram um grupo que tinha a intenção de se movimentar, treinar e fortalecer o corpo. Esse grupo sendo originalmente formado por, se preparem, David Bell, Sean Billy Dean, Williams Bell, irmãos Frederick e Ian Hunautra, David Malgone, Malik Diouf, Guilan Ninguba Boyek, Laurent Piemontese e Charles Perrier. Provavelmente eu não falei todos os nomes certo.
Esse grupo basicamente se tornava só uma unidade quando se realizavam desafios físicos, como corridas de até 8 quilômetros, elevações com barras com até colegas amarrados nas costas, entre outras coisas. Eles treinavam sem comer ou beber água, sem dormir ou até em baixas temperaturas. Ou como nas palavras de Laurent, um dos membros da equipe, era divertido treinar com os lobos. Uma curiosidade muito interessante é que essa turminha se inspirou em atores como Bruce Lee e Jackie Chan com seus filmes para abordar aspectos como flexibilidade, força e a movimentação em si do grupo todo. Bom, com o passar dos anos que transcorreram o início dessas atividades, foram se geradas três ideias: arte duplação, freerunning e, obviamente, o parkour, que se você for olhar em origem, em ideia, em essência em si, eles são basicamente a mesma coisa. Mas durante muito tempo, essa prática era bem regida e era feita de maneira diferente do que ela é utilizada pela maioria das pessoas nos dias atuais. Tanto que o próprio David manteve por muito tempo a ideia de que seu treinamento era uma arma camuflada, uma maneira de se livrar de situações perigosas ou ainda ajudar pessoas em necessidade ou fugir de perseguições. Sua visão era que o parkour deveria dar autonomia ao praticante, sendo este capaz de realizar ações e tomar decisões por si. Para Abel, o parkour consistia em treinar, repetir e alcançar seus objetivos além de uma movimentação fora dos padrões ditos como normais pela sociedade. Basicamente, ele usava o parkour como uma forma de resistência e aprimoramento resiliente do seu próprio corpo e da sua própria pessoa, sempre buscando a evolução em qualquer meio do corpo humano. Bom, mas adivinha o que que mudou essa ideia? Mas ao mesmo tempo, expôs o parkour e deixou eles famoso a ponto de se tornar um fenômeno global. Adivinha? A internet. Porém, a maioria das pessoas ainda desconhece o que significa essa prática, e provavelmente você também não sabia antes de assistir esse vídeo, pois muitos dos novos praticantes entram por causa dos vídeos que eles veem em qualquer lugar, que parece que apenas são pulos aleatórios no meio de uma cidade, sem ou nenhuma qualidade de informação no vídeo. Nas palavras de Charles Borland, um político americano, sim, eu sei que isso é muito aleatório, eles, ou no caso, os parkoureiros, são terríveis para a sociedade. A maioria deles são terríveis. Ainda é possível encontrar na internet uma entrevista do David para o canal Running TV, onde ele diz o que ele pensa em geral sobre esses vídeos de parkour que são mostrados na internet. E as seguintes palavras deles foram: "A maioria só está interessado nas aparências, eles querem se exibir". Embora existam diferentes discursos e interpretações do que é o parkour, atualmente existe uma disputa entre os grupos que procuram preservar a essência original dele e aqueles com mentes mais abertas, que defendem uma nova forma para essa modalidade, focando nesse estilo mais radical que se vemos no parkour atual. Bom, agora mudando de assunto, a gente já falou sobre a história dele em si e também sobre as mudanças que ocorreram com o tempo, mas a gente não falou sobre o mais importante. Quais são os exercícios praticados no parkour? Bom, para começar, o parkour demanda tanto uma prática de treinamento físico quanto uma prática de treinamento mental. Mas, em termos físicos, as principais coisas que são levadas em consideração são aquelas que fortalecem a musculatura do corpo, como agachamentos, abdominais, flexões, puxadas de barros, entre outros. Muitos praticantes também agregam a essa prática elementos de calistenia e musculação, visando o próprio fortalecimento do corpo. Ele também oferece uma grande liberdade de movimentos e um custo mínimo para ser praticado, sendo recomendado, mas não obrigatório, roupas e calçados que sejam confortáveis, como calça de moletom, bermuda, camisa leve e um tênis que seja confortável, não precisando de nada mais e nada menos. É claro, você não pode fazer isso pelado no meio da rua.
Mas essa variedade de movimentos e obstáculos é muito grande. E como eu tenho uma vida também e não posso ficar o dia inteiro falando, vou deixar na sequência algumas imagens que mostram algum dos ornogramas que podem ser usados para esses desvios de obstáculos. Então, se quiser ver e talvez até tentar, pause o vídeo. Então, para finalizar, podemos considerar o parkour não só uma atividade ou um esporte, mas sim um conjunto de inúmeros exercícios, técnicas e orientações que não são só pulos ou movimentos aleatórios, mas sim práticas contínuas que focam muito em fortalecer tanto o nosso corpo em termos de musculatura, de força, de saúde, quanto na nossa própria mente, nos ajudando a se manter saudáveis e felizes com nós mesmos, podendo isso ser desde um hobby até uma prática séria, havendo competições profissionais do mesmo. Bom, agora que já estamos na finalização do vídeo, eu vou deixar alguns vídeos mostrando tanto a prática antiga quanto a prática atual desse esporte, mostrando desde como você pode praticar como hobby até práticas profissionais com pessoas extremamente capacitadas nesses pontos. This is Wade. Wade Thomas looking to chase down Orlando DeVoe, and here we get to see the skills this young man has. He's already sent his chaser one way, and look how he ducks under by the mountain, round by the front line, keeps that speed up, under the ridge, up onto the mountain and over the top, and just flings himself through the tilted cube. It looks so easy, it looks so quick, it looks almost unstoppable. And there you go, this is the first point for Team